Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus, teu reino então se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá, em tua mão o céu. E vem mediante as Sagradas Escrituras. Então, meus amados, nós como cristãos reformados, cristãos que amam e abraçam a palavra de Deus, nós nos mantemos contra toda e qualquer correnteza, né? E nós nesse dia comemoramos o dia da Reforma Protestante. Não está na Bíblia não, certo? E a gente deva comemorar o dia da Reforma Protestante. Mas é importante, né? Como as datas elas marcam a vida, marcam a história, né? E é bom sempre relembrar as coisas boas. Então, meus amados, que seja muito proveitoso para nós esses 2 dias estaremos juntos compartilhando sobre a Reforma Protestante. Nós, meus amados irmãos, temos ou seja, aquilo que fez acontecer, ou ficou marcado como a Reforma Protestante, foi um dia dia 31 de outubro de 1517. Ou seja, daqui a 2 anos, nós estaremos completando 500 anos de Reforma Protestante. Certo? Foi através de um monge, está aí na apostila que o nosso irmão César produziu aí. Esse monge chamado Lutero, Martim Lutero, ele foi usado por Deus para fixar na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, na cidade de Wittenberg, 95 teses contra doutrinas e práticas da Igreja Católica naquele tempo que ele, como estudioso das Escrituras, condenava. Como também ele quis, com essas teses, chamar a atenção do povo, especialmente os nobres da cidade, dos entendidos, intelectuais, para discutirem sobre algumas atitudes da Igreja e alguns princípios que a Igreja tem abraçado. Certo? Mas assim, as coisas elas não acontecem assim de uma hora para outra. Sempre tem algo que precedeu aquilo que veio antes. Então é importante que a gente conheça, que a gente saiba o que veio antes, né, da Reforma Protestante propriamente dita. Né? E aí muitos não entendem o que é Reforma Protestante. Né? Então nós vamos entender o seguinte: a Igreja Cristã, ela começou, né, na época dos apóstolos. Isto é, na verdade, a Igreja de Cristo já existe desde o tempo dos filhos de Adão. Né? Deus tem a sua igreja. Todos aqueles que viveram no passado, que creram no Senhor, creram na sua promessa, são a igreja de Cristo. Certo? Agora, o Senhor Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, então ele escolheu 12 homens, chamados apóstolos, né? Eles seriam usados pelo próprio Cristo, né? Para demonstrar ao mundo, ou mostrar ao mundo a sua igreja, que era composta não somente do povo judeu, do qual Jesus fazia parte, mas era constituída de gente de todos os povos, a saber, todos aqueles que em todo lugar crescem no nome do Senhor Jesus, não importava de que país era, se era de Roma, se era da Capadócia, se era da Índia, não importava. Qualquer que invocasse o nome do Senhor Jesus seria a sua igreja. Certo? Essa igreja no começo não tinha nome. Você vai ver nas Escrituras, você não vai encontrar nome para a igreja de Cristo. Certo? Agora, com certeza, era uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela estava fundamentada nos ensinos apóstolos. Tá? Mas nós vamos ver em algumas passagens das Escrituras, como o livro dos Atos Apóstolos, que esses irmãos que acreditavam em Cristo,
era o chamado, começou a ser chamado de a seita dos nazarenos. Né? Ou seja, aquele grupo veio da religião judaica, né? Que deixou o ensino tradicional da religião judaica para seguir os ensinos de Cristo, daquele homem que era natural de Nazaré, da ilha de Nazaré. Então era o grupo ou a seita dos nazarenos. Mas você vai também encontrar outro nome, não necessariamente que esse fosse o nome da igreja, mas eles eram chamados também de os do caminho. Aquele ali é o povo do caminho. Mas por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles eram chamados os do caminho. Mas chega numa cidade já fora do território do país judeu, né, de Israel, quando o apóstolo Paulo estava pregando em outros países, em outros lugares, Paulo chegou num lugar chamado Antioquia. E ali, naquela cidade de Antioquia, foi pela primeira vez os discípulos de Cristo chamados de cristãos, porque eles seguiam a Cristo. Então, a primeira vez está registrado nas Escrituras, cristão. Então, se nós tivermos que escolher um nome para a igreja de Cristo, daqueles que seguem a Cristo, chamemos de cristãos. Certo? Cristãos. Depois, meus amados, a igreja terminou o período do Novo Testamento, ou seja, até o ano 100, né, vamos colocar aqui. Vocês estão olhando de cá, a história vem assim, né? Então aí vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? Vem os profetas, os reis, né? E aí chega o tempo de Cristo, 2000 anos atrás, vem aqui, 2000 anos atrás, né? Daqui, né? Então já começa a era cristã, certo? Ou seja, depois de Cristo, né? E aí como a história vem começando, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós hoje estamos no ano 2015, depois de Cristo. Né? Então, veio a igreja. Então, o período dos apóstolos foi até mais ou menos o ano 100 antes de Cristo. Ou melhor, depois de Cristo. Aí os apóstolos morreram. Com a morte dos apóstolos, também o fim das Sagradas Escrituras. Ou seja, não que as Escrituras tenham se acabado, mas quer dizer que o período para a escrita da palavra de Deus encerrou. Certo? Porque os apóstolos foram os últimos a escrever a palavra de Deus. Deus usou no passado profetas, reis, etc. e tal, para escreverem sua palavra. Certo? E agora, no tempo depois de Cristo, ele usou os apóstolos de Cristo. E esses, então, encerraram o chamado cânon das Escrituras. Ou seja, a regra de fé e prática para os cristãos. Está aqui nós temos hoje. Né? Quantos livros do Velho Testamento? 37. 9. Não é isso? Quantos livros do Novo Testamento? 27. Então nós temos ao todo 66 livros. Está aqui. Né? Essa é a herança de Deus para nós. A sua carta para nós. Né? É a constituição dos cristãos. Certo? A palavra de Deus. Encerrado. Ninguém escreve nada mais. Porque tudo que Deus queria nos comunicar foi através dos seus profetas e apóstolos. Tá? Mas a igreja, ela continua. Depois do ano 100, né, ela continua. Nesse período, começaram a surgir algumas heresias, ou seja, alguns ensinos errados. Pessoas dentro da igreja que não passaram a observar exatamente o que as Escrituras ensinam. Certo? Mas observavam algumas coisas e rejeitavam outras. Certo? Então aí vem surgindo os erros doutrinários. Certo? E aí é extremamente perigoso, amados irmãos, quando nós deixamos as Sagradas Escrituras para seguir ensinos de homens que meramente exerceram a sua inteligência, né, e tal, para criar
doutrinas. E aí começaram a surgir esses erros. Aqueles que vieram depois, mesmo no tempo dos apóstolos, vocês vão ler aqui na Bíblia que existiram eles. Na igreja de Corinto, na igreja de Colossos, você vai ver que Paulo escreve para corrigir eles doutrinários. Certo? Mas finalmente, depois do período dos apóstolos, até o ano 200, 300 depois de Cristo, as heresias iam surgindo e a igreja ia combatendo. Fazia reuniões, concílios para poder combater essas heresias. Tá? Aí a gente pergunta, quando é que começou a surgir a igreja católica romana? A igreja católica romana, ela, alguns dizem, foi a primeira igreja, essa é a igreja de Cristo. Não. Ela surgiu em Roma, certo? Por causa do bispo de Roma, que quis ser maior do que os outros bispos, certo? Quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, certo? Mas como o Império Romano viu que não conseguia destruí-los, cada vez que perseguirem eles cresciam mais, então ele fez o contrário. Já que não conseguimos vencer, vamos nos unir a eles. Isso foi um grande mal para a igreja. Por volta do ano 375 já, depois de Cristo. Cristo, os apóstolos, né? 375 anos depois de Cristo, então a igreja, né? Porque aí haviam comunidades espalhadas no mundo inteiro, né? Não havia um líder todo-poderoso que estava acima de todas as comunidades. Não existia uma igreja poderosa que estava acima de todas as outras comunidades, certo? Mas aí então o que acontece? O imperador, ele supostamente, né, teria se convertido ao cristianismo, né? E agora não somente concorda em aceitar que os cristãos façam parte da religião do império, mas torna a religião do Império Romano oficial do Império Romano. E aí o que acontece? Muitos sacerdotes pagãos de outras religiões pagãs, né? Eles, para receber o favor do Estado, que o Estado pagava aos sacerdotes, aos dirigentes do culto, né? E aí então esses se agregam e se dizem tornar-se cristãos também. Muitos deles continuam a sua adoração pagã, agora usando nomes de cristãos, né? Então eles começam a trazer heresias para o seio da igreja, certo? Pronto, nessa época é que começou a surgir a veneração a santos, certo? Foi depois quando o Império Romano tornou a religião cristã a religião oficial do Império. Então veio essa heresia de oração aos santos, né? Como se os que morreram crendo em Cristo hoje estivessem nos céus, né? E pudessem ouvir-nos e interceder a Deus em nosso favor, certo? Só que nós sabemos, meus amados irmãos, que quem morreu em Cristo está aguardando o dia, né, da sua ressurreição e está com o Senhor. Mas ele não pode nos ouvir, eles não podem nos ouvir, certo? Quem é que está no céu intercedendo por nós? Deus. Quem? Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, deu a sua vida por nós e ressuscitou em nosso favor e hoje está à direita de Deus e é nosso advogado e intercede por nós, certo? Nós não precisamos de intermediários. Obrigado. Nós não precisamos de intermediários. Nós precisamos tão somente de Cristo. É isso que diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Né? Quando Paulo diz que nós devemos, 1 Timóteo 2, 5, ele diz, só o mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Nesse meio entre Deus e os homens está Jesus. Ele faz a ponte entre nós e Deus, certo? Aí, meus amados, aí não teve limites para as heresias dentro da igreja cristã, certo? Aí o titular da hora, Igreja Católica Apostólica Romana.
certo? Só foi o tempo, enquanto o tempo ia passando, as doutrinas, os ensinos falsos iam aumentando, certo? Porque iam abandonando a nossa base, que é as Sagradas Escrituras, e aí seguindo o ensino e as tradições da própria igreja, levantadas pelos homens. E aí não dá certo. Porém, era a igreja de Cristo, certo? Na sua continuidade. Cadê? Né? Era a igreja de Cristo na sua continuidade, depois do ano 375, certo? Depois de Cristo. Era a igreja de Cristo. A história foi continuando. Muitas vezes essa igreja se reuniu para formular doutrinas, para defender os princípios cristãos. Sempre houve, né, homens maduros, usados por Deus, para combater os ensinos falsos que iam surgir dentro da igreja. Obviamente, muitos desses ensinos falsos acabaram prevalecendo e fazendo parte do corpo doutrinário da que se chama hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Até que, por volta do ano 1400, algumas coisas começam a mudar. Ainda mais para melhor, né? Então, a gente precisa compreender qual foi começar a mudar. Nesse período a igreja tornou-se, ela abandonou simplesmente aquela adoração simples e sincera ao Senhor, né? Ela começou a se envolver-se muito com a política mundana. Então, a política estava dentro da própria igreja, certo? Nessa época anterior havia o Sacro Império Romano, certo? Ou seja, o Sagrado Império Romano. Quem mandava, por assim dizer, no mundo era o Papa, certo? Os países, né, tinham que depender da igreja, certo? Para levantar os seus reis, etc. Então, vocês já dão para ter uma ideia, né? Quando a igreja anda de braços com o mundo, né, com a política, muita coisa ruim pode acontecer. Não é que a igreja não possa estar presente e dando diretrizes para a política, né? A igreja pode fazer isso. Mas outra coisa é ter um Papa, que o Papa colocou-se, né, como o cabeça da igreja de Cristo aqui na Terra. Foi por volta do ano 500 depois de Cristo, que já estava consolidado isso. Eles diziam a Cristo nos céus, que é o cabeça espiritual da igreja, e há o Papa aqui na terra, que é o cabeça administrativo da igreja aqui. E o Papa dizia que não somente pertencia à igreja o poder espiritual, mas também o poder temporal, isto é, de influenciar e determinar os governos, né? Então, vamos imaginar que é como se a igreja dissesse aqui quem é que vai ser prefeito da cidade ou governador do estado, e por quanto tempo, e quais são as condições, certo? Sem contar que a igreja recebia muito dinheiro por causa disso, certo? E isso foi algo extremamente nocivo, extremamente perigoso para a igreja. Mas aí o que acontece? Veio o declínio do papado, ou seja, o Papa foi perdendo a força. Alguns reis de alguns países foram se levantando contra o Papa, se tornando independentes, buscando independência, certo? Os países fazendo as suas próprias determinações de governo, etc., certo? Sem ter que ficar subserviente ao Papa. E não somente isso, também deixando
de pagar impostos, porque era imposto, né, deveres aos países para com o Papa, para com o Vaticano. Certo? Não durou muito, né? A igreja ela foi se corrompendo, certo? O que acontece? Por exemplo, alguém ia ser colocado como bispo de um lugar, de uma região, certo? Aquele título lá de bispo era comprado, certo? Era comprado. As famílias mais novas, a família mais condições é quem colocava os seus filhos ou quem interessava. Muitas vezes, muitos deles não tinham vocação, certo? Para o exercício presbiterial, pastorado, entendeu? Não tinham, certo? Mas era um cargo político que dava visibilidade, certo? E não somente os cargos de bispos, arcebispos, etc., mas também do próprio papado, né? Para ser papa, tinha que ser haver uma coligação muito grande, um poder financeiro para que viesse a ser papa, certo? E teve um tempo em que não havia só um papa, certo? Havia até 3 papas. Aí a minha era assim, papa de morango, de creme, de milho, né? Não, 3 homens, né? Se levantaram e disseram para si, não, eu sou papa. Outros, não, o papa sou eu. Outros, não, o papa sou eu, certo? Então a administração da igreja, né, ficou com esses camaradas que diziam que o papa era ele. Então foi um grande cisma. Com isso veio existir um grande cisma na igreja, ou seja, uma grande divisão naquela época. Isso depois do ano 1300, certo? Aí nós vamos caminhando para o ano 1400. Havia um papa na cidade de Roma, certo? Outro na cidade de Avignon, na França, e outro em Pisa, na Itália. Já ouviram falar da cidade de Pisa? Então havia 3 papas, certo? Bom, depois fizeram uma reunião e um concílio e resolveram resolver esse problema, para que ficasse somente um papa, certo? Esse tal concílio chamado Concílio de Constância, no ano 1414 até o ano 1417. Ele acabou com essa ideia de 3 papas, né? E ficou apenas um, certo? E nessa época, inclusive, né, este mesmo concílio também decretou a morte de 3 homens que foram bastante usados por Deus com o objetivo de renovar ou avivar a igreja, certo? Um era chamado John Wycliffe, certo? O outro João Hus e o outro Jerônimo de Praga. Um na Inglaterra, outro na França e outro na Itália, certo? Esses 3 homens são os chamados, vou colocar aqui, pré-reformadores. Ou seja, aqueles que vieram antes da reforma propriamente dita, certo? Eles foram usados por Deus para balançar a igreja na região onde eles estavam. E eles foram contra o regime da igreja, em muitos aspectos. Eles foram contra o Papa e etc. Certo? Eu poderia falar de alguns deles. João Wycliffe, ele na verdade foi um pouquinho antes de 1400. Ele era um sacerdote e professor de uma universidade de Oxford, na Inglaterra. E o que ele fez? Ele atacou os erros morais, né, do clero ou dos líderes religiosos daquela época na igreja, né? Ele também atacou as superstições dentro da igreja, como relíquias, peregrinações, veneração de santos. Vocês sabem que são relíquias, né? Muitas vezes se dizia, né,
vendiam, né? Esse aqui era um lasca da madeira onde Cristo foi crucificado. Certo? Alguém disse que se fosse juntar todas as lascas da madeira que foram vendidas, supostamente sendo da cruz de Cristo, dava para construir uma coisa enorme, dava para construir uma cidade. Né? Ou seja, é negócio, né? Negócio da fé. Certo? Mentira, dizer que foi a lasca da madeira de Cristo. Certo? Assim, o osso de João Batista, né? O cabelo de Maria, e assim foi, havia essa venda de relíquias, né? Essa coisa de relíquias. Até hoje, a igreja faz isso. Nossa, aqui era o sangue, não sei quem, as pessoas vão para lá para fazer sua veneração. Eu não sei se aqui tem isso, mas em algumas cidades tem isso. Traz aqui, os hóspedes, não sei o quê, traz aqui para as pessoas fazerem suas orações, suas rezas, né? Ele quebra, dá um dinheiro também. Né? Então, meus amados, ainda tem mais peregrinações. Não tem que fazer aquela viagem de tal lugar para tal lugar, que assim acrescentará ao seu crescimento espiritual. Né? Até hoje existem as peregrinações. Não haveria nada de mal, né? Se não fosse revestido de uma auréola de santidade, se você fizer, vai acontecer isso. Infelizmente, isso acontece em muitas igrejas evangélicas. Vamos subir ao monte, fulano de tal. Né? Nós temos tal mês do ano fazer tais e tais rituais para acontecer isso e aquilo. Bom, tem também a veneração dos santos. E isto tudo atacou este homem chamado Wycliffe, certo? Ele não concordava com esse negócio de venerar santos. Não havia isso, certo? Ele falou contra o purgatório. Vocês sabem, né? Céu, inferno, meio do purgatório. Quem fez o suficientemente bom vai para o céu. Quem não fez o suficientemente bom vai para o inferno. Mas quem não foi nem tanto nem quanto fica no purgatório para poder se purificar vai para o céu. Não existe isso na Bíblia. Isso foi criado, foi inventado. E este homem, o Wycliffe, atacou. Né? Ele também atacou a venda das indulgências, certo? Que eram perdões da igreja para aqueles que cometeram pecados, mediante recompensa, né? Mediante dinheiro que fosse pago à igreja. Ele também condenou o celibato clerical, ou seja, esse negócio de dizer que sacerdotes, ministros de Deus, são apenas aqueles que são paramentados pela igreja. Isso não é maneira nenhuma. Né? Ele disse, não, todos aqueles que creem em Cristo são ministros. E não somente aqueles que foram ordenados e chamados de sacerdotes. Enfim, o que ele dizia? Essa ideia de sacerdotes acabou. Foi no Velho Testamento. Quando você vai ver no Velho Testamento, né, havia as ordens da lei lá para os sacerdotes, mas tudo era símbolo de Cristo. Eles faziam sacrifício de cordeiros, né, de animais e tal. Mas quando Cristo veio, aquilo que era símbolo já não havia mais necessidade. Os sacerdotes, os cordeiros, tudo isso cessou. Né? E aí Jesus estabeleceu, e os apóstolos, que todos aqueles que creem no nome de Jesus agora podem fazer suas orações diretamente ao Senhor. Certo? Ou seja, havia uma revolta, não somente por parte desses homens, mas de outros também. Estes foram os corajosos que foram marcados na história, certo? Levantando-se contra aquelas falsas doutrinas que foram acrescentadas ao puro cristianismo, certo? Ao puro corpo doutrinal da igreja que é fundamentado na Bíblia. Muita coisa que foi estabelecida como doutrina foi criada e inventada fora das Escrituras. E isso não foi somente mal naquele tempo, como é mal para a igreja hoje também. Certo? Criar aquilo que está fora das Escrituras. É colocar a igreja no descaminho. E este homem combateu, João Wycliffe. Certo? E ele disse mais, não, o Papa não é o cabeça da igreja, não. Só existe um cabeça. É o cabeça espiritual e temporal. Esse é Cristo. Não existe outro. Certo? Ninguém que se levante dizendo que é cabeça da igreja. Então veja só, amados, Papa, não existia antes do ano 400. Não existia. Isso foi criado
foi inventado. O bispo de Roma queria ser maior do que os outros, né? Começou a se chamar de pai, daí o termo papa, certo? Não é papa de menome de leite, não, é diamito, não, é papa, quer dizer pai, pai da igreja, não. Nós só temos um que é nosso pai, está no céu. Glória a Deus. Amém? E ele insistia na autoridade suprema das Escrituras. Ele dizia: isso aqui tem autoridade sobre qualquer tradição, sobre qualquer ideologia criada e inventada pelos homens. Eu já estou falando de John Hus, certo? John Hus ele foi influenciado pelo Wycliffe. Wycliffe na Inglaterra e John Hus na França. Influenciado pelo Wycliffe, ele defendeu que a Bíblia realmente era a palavra de Deus e a única a ser obedecida, e o resultado foi que ele foi condenado à fogueira pelo concílio de Constança, aquele que eu falei, né? Onde ele estabeleceu que só deveria haver um Papa, né? Acabaram com o problema, e aí começaram a atacar de frente aqueles que insurgiam-se contra a igreja daquela época, certo? Os seguidores de John Hus ficaram conhecidos como os irmãos boêmios. Os de Wycliffe ficaram conhecidos como os irmãos Lollard, certo? Mas depois deles, sim, eles foram perseguidos, tá? Não somente na França, mas em toda a Europa. Interessante, esses irmãos boêmios deram origem aos irmãos morávios, já ouviu falar, né? Que moravam na Morávia, né? Interessante a história desses homens, é só um detalhe aqui. Mais tarde, muitos anos depois, certo? Eles iniciaram um movimento de oração. 100 anos de oração. Durante esses 100 anos de oração, eles alcançaram mais nações e povos para Cristo do que a igreja toda fez em 1500 anos. Os irmãos moráveis, certo? Havia um conde chamado Conde de Zinzendorf, que era uma espécie de líder de uma região, certo? Ele abrigou esses moráveis, certo? E foi o líder deles. E a igreja teve um avivamento muito grande na época, certo? Mas aí nós temos também um outro, chamado Jerônimo Savonarola. Isso já bem pertinho da Reforma Protestante. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Jerônimo Savonarola, na Itália, certo? Ele pregou contra a imoralidade dentro da igreja naquela época e na sociedade, inclusive dentro do Vaticano, inclusive dentro do papado, certo? Ele governou, ele também foi um líder político, governou a cidade por um tempo, mas finalmente ele foi excomungado e enforcado como herege, ou seja, ele estava trazendo ensino errado contra a igreja, herege. Mas, meus amados, ele foi também um homem usado por Deus. Tá? Houveram também alguns movimentos chamados devocionais, certo? Houveram alguns grupos que eles resolveram deixar aquele lado mundano na igreja, certo? O mundo havia inundado a igreja. E eles resolveram, assim, não aceitar aquela forma de politicagem dentro da igreja, certo? Então eles preferiam ter suas reuniões, né, particulares de oração, de leitura da Bíblia. Então, muitos desses movimentos foram importantes para a igreja e influenciaram aqueles que nós chamamos de reformadores, Lutero, Calvino, certo? Ou seja, que eles queriam abandonar aquela corrupção da igreja. Eles queriam uma coisa mais espiritual, mais ligada à palavra. Certo? É claro que tiveram alguns excessos. Alguns resolveram não querer saber de nada assim. Mas temos que, de alguma maneira, estar envolvidos politicamente também. Ou seja, nós vivemos no mundo, nós somos cidadãos do céu, mas da terra também. Nós precisamos saber o que acontece no nosso tempo também. Até para orarmos ao Senhor, intercedermos, como Paulo diz, pelas autoridades, etc, etc. Como é que eu vou interceder pela autoridade se eu nem sei quem é? Né? Eu não sei o que está acontecendo na minha cidade. O que está precisando da minha cidade? Não, a gente precisa, né, disso também. Ter uma vida devocional, né, tal. Mas isso é importante, porque eles fizeram
ler a Bíblia, eles quiseram orar. O nome de alguns. Tinha um chamado Tauler, outro chamado Suso, outro Nicolau de Cusa. Isso na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, desses países. Tá? Bom, mas vamos ao nosso próximo ponto, certo? Quando a gente vai falar da reforma propriamente dita, certo? Qual era o contexto, ou seja, qual era a situação naquela época na Europa? Foi onde começou a reforma protestante, certo? Às vésperas da reforma protestante, como era que estava a maioria dos países da Europa? Havia muita violência, havia baixa expectativa de vida, profundos problemas sociais e econômicos. Havia também um crescente sentimento nacionalista, ou seja, cada nação querendo se afirmar como nação, querendo ter independência até do papado e etc. Né? E querendo também se libertar do domínio de outras nações. Certo? Então, tudo isso misturado, né, contribuiu para que a reforma protestante viesse a acontecer. Isso do lado político e social. Havia uma insatisfação, tanto dos governantes como do povo, em relação à igreja. Ou seja, eclesiasticamente, espiritualmente, havia uma dificuldade muito grande. Aquela revolta, principalmente contra o alto governo da igreja, né? Os sacerdotes, o clero, o bispo, o papa, né? E também contra o domínio de Roma. Na área espiritual havia insegurança, muita insegurança espiritual. E também ansiedade acerca da salvação. Por quê? Porque naquele tempo, a salvação, dizia a igreja, não era pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, mas dependia das suas virtudes espirituais, dependia da sua prática das boas obras. Né? E aí muita gente não conseguia, porque o ser humano tem a natureza pecaminosa, né? Havia muita gente perturbada e perplexa com isso, porque não conseguiam ter paz na sua alma, porque faziam suas penitências, mas aquelas penitências, enfim, não tinham valor para ela, valor espiritual. E havia um homem chamado Martinho Lutero. Ele nasceu em 1483, tá? Veja só, ele tinha 34 anos quando ele começou a reforma protestante. Certo? Ele era um monge agostiniano. Ele era, por assim dizer, um padre. E ele exerceu o seu ministério. Ele foi professor também na Universidade de Wittenberg. Veja só, ele ingressou no mosteiro de Santo Agostinho, na cidade de Erfurt, na Alemanha. E em 1512 tornou-se professor da Universidade de Wittenberg. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, vamos dizer assim, Lutero nasceu em 1483, no nascimento de Lutero. Certo? Em 1517, ele iria iniciar a reforma protestante. Então, ele foi um padre, ele foi um professor universitário da Universidade de Wittenberg. Ou seja, daí dá para perceber que era um homem inteligente. Ele deu diversos cursos baseados nos livros da Bíblia, principalmente na carta de Gálatas e também na carta aos Romanos. Quando ele estava dando estudo na carta aos Romanos, certo?
O Lutero vivia com a sua alma atormentada. Ele pregava, falava sobre a Bíblia, mas a alma dele vivia atormentada. Por quê? Porque ele não conseguia sentir a paz do perdão de Deus. Porque ele aprendeu pela igreja que ele tinha que fazer penitência, de confissões, etc. e tal. Mas ele fazia aquelas penitências, mas não sentia a paz do perdão. Ele muitas vezes fez jejuns muito pesados, ele sacrificou-se para sacrificar o seu próprio corpo e nada do que faz. Isso é muito importante para nós. Pois não adianta todo esforço da parte meramente humana. Certo? A paz que vem de Deus é só mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então foi lendo e dando estudos na carta aos Romanos que ele se deparou com a doutrina da justificação pela fé. E ele foi fazer a leitura e rever a leitura também de outros pregadores do passado, estudiosos das Escrituras, sobre a justificação pela fé. Então ele descobriu, para o seu bem, o bem da sua alma, que a justificação dos pecados do homem não é por aquilo que você é capaz de fazer ou oferecer a Deus, mas por aquilo que Cristo já ofereceu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ou seja, a justiça de Deus, que a princípio é severa, e é severa mesmo, que a Bíblia diz que a ira de Deus há de cair sobre a humanidade por causa dos seus pecados, mas ele descobriu que ele é justificado por Deus por causa daquilo que Cristo fez por ele. A saber, Cristo levou sobre si, lá na cruz do madeiro, os pecados dele. Os pecados dos homens. E a sua justiça colocou sobre os homens. Ou seja, Cristo levou os pecados. E a justiça dele é de Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, agora nós somos justificados diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. A condenação que ele ia ter que sofrer no inferno, Cristo sofreu por mim. E agora ele me dá livre e graciosamente, sem cobrar nada, para o céu. Se tão somente eu creio no Filho dele. É a salvação pela graça e não pelas obras. A salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para quem ninguém se glorie. E Paulo, Lutero, lendo a carta aos Romanos capítulo 3, versículo 28, somos justificados pela fé independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, quando o apóstolo Paulo diz assim, que eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e depois do grego. Está vendo? O Evangelho é o poder de Deus. Então não deve entender isso. Somos justificados pela fé. Essa foi uma das principais doutrinas da Reforma Protestante, que desencadeou uma reforma por toda a Europa e trouxe bênção para o mundo. Amém. Isso foi apenas o estopim, certo? Lutero, revoltado, porque o Papa, ele mandou o bispo sair pelo mundo vendendo as indulgências a fim de arrecadar dinheiro para a igreja. E essas indulgências consistiam do seguinte: se eu pensasse no meu pai, no meu irmão, por exemplo, que morreu, e eu não tenho certeza para onde ele foi, porque a Igreja Católica sempre pregou a insegurança da salvação. Você sai daqui e não tem certeza se foi salvo, se vai ser salvo ou não, certo? Então, você, o irmão, o seu... E aí, então, o que você pode fazer por ele? Então, o Papa dizia, o bispo chamado Tetzel saiu pelo mundo afora,
E chegou na Alemanha também, pegando as indulgências, dizendo, no momento em que a moedinha tintilar no fundo da caixinha, então a alma de um familiar seu, que está no purgatório, vai pular imediatamente do purgatório para o céu. E quem é que não quer ver um familiar seu no céu? Você é tão cruel que você não é capaz de fazer nada pelos seus familiares, pelo seu irmão, pelo seu pai, né? E está até uma apelação emocional. E aí o povo, então, depositava ali as moedas de dinheiro na caixinha. Né? Isso importando o caixa da igreja, certo? Meus amados, Lutero se revoltou contra isso. Como um homem intelectual que era, como um homem que, estudioso das Sagradas Escrituras, nunca viu isso nas Sagradas Escrituras, a vida de vidas espirituais. Cristo sempre foi gracioso para com o homem, certo? E aqui para nós, meus amados, infelizmente, hoje nós vemos essas vendas também, né? De bens espirituais de muitas igrejas. Né? Faça isso, faça aquilo, né? Venha e participe da corrente, não sei o quê, dê isso, dê aquilo e tal, dê tudo que tem e tal, para que Deus venha me abençoar. Não, você não precisa de nada disso. Eu não preciso sair chegando dinheiro na igreja. Nós aprendemos nas Escrituras o que é dízimo e o que é contribuição, oferta, né? Mas não essa apelação de venda ou de negócio com Deus. Não, Deus não faz negócio com a gente. Deus é gracioso. Ele tem para nos dar, né? E não de vender bens espirituais, certo? Isso foi o que Lutero fez, levantando-se contra essa prática, meus amados irmãos. Nós também, como herdeiros da reforma protestante, para o bem da igreja, devemos nos levantar contra essas heresias, esses ensinos errados, certo? Nós vamos ver no próximo estudo de amanhã que as confissões de fé da igreja, elas são âncora, né, para os cristãos contra os ventos de falsas doutrinas ou de falsos ensinos. Ou seja, as confissões de fé, elas nos traem o resumo do que as Sagradas de Deus nos ensinam em ordem, a fim de que nós possamos defender a sã doutrina, a palavra de Deus. Ok? Lutero levantou-se. Qual foi a consequência disso? Lutero foi perseguido pelo Papa, certo? Ele teve que comparecer perante o rei, certo? Perante o imperador, o chamado imperador Carlos, certo? Na dieta chamada dieta de Worms. Ou melhor, diz aqui que na dieta de Worms houve a aceitação de que alguns da convivência com aqueles que eram discípulos de Lutero, tá? Mas depois isso foi revertido e veio a perseguição contra Lutero. Lutero foi levado perante o imperador Carlos V e ele foi obrigado, certo? Quer dizer, o imperador deu salvo-conduto a ele, havia lá um representante do Papa, e ele foi obrigado a negar o que ele havia escrito contra a igreja e contra o Papa. Né? Que ele negasse os seus escritos. Ele escreveu alguns livros. E Lutero disse o seguinte: olha, eu escrevi alguns livros, certo? Contra personalidades, pessoas da sociedade, né? Ou acerca, né? Falando tanto bom, positivo como negativo. Contra governantes, ou acerca de governantes, e também contra líderes da igreja e doutrinas da igreja. Né? E de nenhuma delas me arde a consciência. De nenhuma delas me acusa a consciência. Portanto, eu não me retratarei, a menos que me provem pelas escrituras e pela razão que eu estou errado. Entenderam? O que eu escrevi. Certo? Contra líderes políticos, etc. e tal, e também contra ensinos e certos líderes
da igreja. A menos que vocês me provem pela razão. Eu mostrei meus argumentos nos meus livros. A menos que vocês me provem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retrataria. Lutero, meus amados irmãos, quando ele afixou aquelas 95 teses contra as indulgências, então líderes, príncipes ali na Alemanha, alguns ficaram a favor dele. Por isso que a reforma seguiu adiante, porque Deus usou esses príncipes, certo? E eles vieram a defender Lutero. Quando Lutero saiu dessa conferência com o rei e o representante de Roma, o príncipe chamado Eleitor da Saxônia, ele sabendo que iriam atentar contra a vida de Lutero, quando Lutero voltava para casa, ele mandou alguns homens que vieram e resgataram Lutero. Lutero não sabia o que estava acontecendo. Foi sequestrado, mas foi sequestrado para o bem dele. E ele ficou escondido no castelo desse príncipe. E ali, meus amados, ele trabalhou numa das suas principais obras para o povo alemão e para a reforma da igreja cristã naquela época. Certo? Ele traduziu a Bíblia das línguas originais para a língua do povo alemão. Sabe por quê? Não era permitido naquele tempo pela igreja romana que se fizessem traduções livres. Não era permitido. A Bíblia tinha que ser em latim, porque essa sim era a língua oficial, porque era a língua do povo de Roma. Alguns de vocês aqui são mais antigos, já devem ter ouvido falar da missa em latim. Já ouviu falar? E o padre se virava, né, contra, e fazia ali a homilia em latim, né, os rituais em latim. E aí o povo aqui não entendia nada do que estava sendo dito lá. E deles até que repetiam, mas nem sabiam o que era, certo? Mas isso aqui, dentro da própria igreja já aqui no Brasil, já acessou, só em alguns poucos lugares que tem, é muito raro, certo? Mas imagine, você está participando de um culto que você não sabe o que está acontecendo. Isso é um culto racional? Não. Né? Você precisa conhecer a palavra de Deus na sua língua, para que você entenda o que Deus quer para você. Um dos principais instrumentos de Deus para a sua salvação, o seu crescimento espiritual, é a palavra dele na língua que você entende. Certo? E meus amados, nós devemos dar graças a Deus, e aqui eu quero estar encerrando a minha palestra de hoje. Lá da Alemanha, de Wittenberg, certo? De onde saiu, de onde esteve Lutero, meus amados, com aquilo que Deus fez naquela ocasião, porque muitos príncipes, alguns príncipes, muitos do povo aderiram aos princípios de Lutero. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e muita gente vinha para aprender a palavra de Deus com ele. E aí surgiu a chamada Igreja Luterana. Não porque Lutero tivesse o nome Lutero, mas porque os seguidores dele chamaram seguidores de Lutero na Luterana, certo? Mas essa reforma, ela se expandiu para outros lugares. Quem fez as 95 teses, os cartazes, e afixou na catedral, na porta da catedral, que era o jornal da época, ele achou tão interessante aquilo que foi escrito, que ele copiou e mandou para muitos lugares, para muitos países. E aí, meus amados, a reforma protestante foi chegando em muitos lugares. Tá? Chegou na França, chegou na Holanda, nos Países Baixos, na Escócia, na Inglaterra, e aí não teve quem dominasse mais. E aí, meus amados, foi um levante contra a Igreja Católica naquela época, certo? E aí as comunidades daqueles países foram se tornando independentes da Igreja Romana e do Papa, certo? E aí eu queria dizer a grande importância de Lutero. Lutero tomou as Sagradas Escrituras como a base para a verdadeira religião, certo? E o que ele ensinou foi a partir do que ele via nas Escrituras. Ele criou o catecismo de Lutero, o catecismo maior e menor.
que foi um instrumento da igreja luterana, que ainda hoje é catecismo maior e menor de Lutero. Mas a partir do que está nas escrituras, ele foi trazendo, colocando em ordem para ensinar o povo. Certo? A reforma protestante, ou seja, esse movimento que iniciou com Lutero, surgiu diversos movimentos em muitos lugares. Certo? E aí na França, levantou-se um homem chamado Calvino, se converteu subitamente. Não se sabe exatamente qual foi a época da sua conversão, certo? Mas Calvino, ele abraçando a reforma, ele teve que fugir da França, de Paris, porque ele escreveu um discurso contra a igreja naquela época. E aí ele foi parar na Suíça, onde lá já havia um homem chamado Zwinglio, que também já havia abraçado a reforma protestante. E muitos naquela cidade tinham se tornado protestantes também. E aí não demorou muito tempo. Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos.